Bom dia a todas, a todos e a todes. É uma satisfação imensa iniciar esse programa no dia de hoje, ouvindo, na verdade, né, após ouvir tão linda e expressiva eh, poesia que a Sofia apresenta para nós. Nós temos conosco hoje uma convidada especial, é a Celina Rinaldi Duarte, uma advogada, colega de trabalho, colega, amiga, companheira de muitas lutas. Ela é diretora do IGENTES, que é o Instituto Gentes de Direitos de Florianópolis, uma pessoa que está hoje também representando dentro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, o IGENTES. Ela é uma militante de direitos humanos, membro, inclusive, da coordenação colegiada do MNDH em Santa Catarina, e Celina, ela traz para nós hoje uma reflexão muito importante, que é a reflexão trazida da luta forjada, né, dentro do bairro, dentro da comunidade, nas periferias, nos locais onde as pessoas estão lutando pelo direito à moradia. Então, se Celina já se encontra aqui, porque eu não estou conseguindo visualizar, porque eu estou no celular, tá, gente? Então, eu pediria que nos a Celina já está ali. Bom dia, minha amiga. Seja bem-vinda, tá? Está conseguindo ouvir, Celina? Estou, Edith. Liga o seu microfone, por gentileza. Se você está me ouvindo e me vendo tranquilamente. Algo está acontecendo ali? Vamos lá. O microfone da Celina não está conectado. Ué, Celina, que tu tá com aconteceu? fone de ouvido? Vamos ver, quem sabe colocando um fone. Celina tá tentando. Eu acho que ela escuta. Se nos Não? escuta, Celina, sinaliza, por gentileza. Não, acho que ela não está escutando. Uma alternativa é ir para o celular, né? Isso. Bem, vamos então apresentar, enquanto ela se organiza, qual é a temática, né, que a gente traz hoje dentro desse contexto do direito à moradia, tá? O que é importante destacar nesse momento? Destacar o seguinte: primeiro, número 1, que há em Santa Catarina um grupo de trabalho que, junto ao TJ, promove a fiscalização dos casos, né, que têm situações de irregularidade com relação à questão fundiária. Nesse aspecto, a Celina nos representa, então, nesse GT do TJ, que é composto por alguns organismos, enfim, que ela vai depois expor para nós. E aí, o Conselho Estadual de Direitos Humanos, então, acompanha, né, através da Celina, esse trabalho de fiscalização. O que nós percebemos, então, de significativo que a gente pode tomar aqui como referência para um trabalho digamos, de informação, né, à sociedade, e também um trabalho de provocação, até eu diria, dado que o direito à moradia, ele é um direito bastante combatido, né, bastante combatido. Vamos ser honestos, sinceros e dizer que não é de hoje que o direito à moradia é combatido, ou seja, ele mesmo sendo um direito, mesmo sendo uma prerrogativa, digamos assim, uma coisa que está como um direito fundamental colocado na Constituição, ele passa por vários crivos de condenação, inclusive, criminalização, inclusive, das pessoas que por ele lutam. Então, essa importância e significado de a gente trazer, nesse momento, essa temática, né, com a nossa companheira Celina, que está tendo dificuldade ali de conexão, pelo que eu estou observando. Até seria interessante sugerir a ela, Sofia, que entrasse pelo celular, né, porque é uma alternativa que, de repente, consegue...
Ó, ela está tentando de novo entrar. Vamos lá. Consegue nos ouvir, Celina, agora? Escuto vocês. Vocês me escutam? Também. Que bom. Então vamos lá. Vamos lá. Bom dia para você, seja bem-vinda. Às vezes acontecem esses problemas aí, até porque a gente é novata, né, nessa história aqui de lidar com esses equipamentos e de repente a gente clica no botão errado, enfim. Mas de qualquer maneira, eu já fiz brevemente uma apresentação ali um pouco do contexto da nossa temática de hoje, né? E eu gostaria que você se apresentasse e ficasse bem à vontade, Celina, para dizer aos nossos assistentes, pessoas que estão aí dando força, né, para o nosso trabalho, nos ouvindo, nos assistindo, se engajando, inclusive, né, no canal e podendo compartilhar as experiências de militância, de resistência junto aos direitos fundamentais. E aí, a sua presença, então, nos honra, né, com esse tema de hoje, que a gente sabe o trabalho que você tem, cada visita, cada vistoria, cada fiscalização, cada roda de conversa, né? Então, eu gostaria que você falasse para nós essas experiências que você está tendo, os desafios, os avanços que a gente já teve, né? O trabalho da comissão que você participa, ou do GT que você participa representando o Conselho, e por fim eu gostaria também que você aproveitasse o ensejo para dizer qual é a importância de o IGENTES, né, como membro também do Conselho de Direitos Humanos, estar fazendo parte desse contexto aí, dessa história, né, porque essa é uma história que está sendo escrita por esse pessoal todo aí que trabalha pelos direitos, né, e nesse caso, em particular, pelo direito à moradia. Então, a palavra é sua, fique bem à vontade. Então, bom dia, né, a todas as pessoas, a todas as gentes que estão nos ouvindo. Agradecer a Erli, a nossa presidenta do Conselho Estadual de Direitos Humanos, membro também, né, do Movimento Nacional de Direitos Humanos em Santa Catarina, no Brasil, histórica aí, né, por tantas lutas, pela própria lei de criação do Conselho, da Defensoria, da Ouvidoria, enfim, são tantas lutas, né, Erli? E quem eu sou? Ele pede para colocar, né? Então, eu sou uma mulher, mãe, advogada, já nasci na roça, depois, né, vim para o meio urbano e comecei as lutas, como tantas pessoas, né, nas comunidades eclesiais de base, nos movimentos de juventude, no movimento estudantil, movimento ambiental, movimento de mulheres, tantas coisas, e, né, agora estou em Florianópolis, atuo como advogada em Florianópolis, junto, né, com pessoas maravilhosas, já desde a RENAP, que é a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, e agora, né, por estar mais no meio urbano, então acabamos atuando bastante na área do direito à moradia, na área do direito à cidade, da segurança cidadã, né, com esse foco também dentro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, onde o IGENTES, que é o Instituto Gentes de Direitos, tem um assento no Conselho Estadual de Direitos Humanos. E dentro do Conselho foi criado a Comissão de Soluções Fundiárias dentro do Conselho, no âmbito do Conselho. Vou explicar um pouquinho. Com a pandemia, veio aquela luta para que não houvesse os despejos forçados, para que, né, uma luta que foi, inclusive, uma luta mundial aí, e que isso veio com uma DPF, e depois veio uma legislação, uma normativa nacional para que cada Tribunal de Justiça tivesse, do âmbito do tribunal, seja estadual, seja federal, uma comissão, no início foi chamada Comissão de Conflitos Fundiários e depois foi colocado Comissão de Soluções Fundiárias. Isso no âmbito do Tribunal de Justiça, isso no âmbito, né, judicial. Em Santa Catarina também tem
mas o Conselho também resolveu criar o seu grupo de trabalho, a sua comissão para isso, composto por pessoas de movimentos sociais, por pessoas envolvidas com o tema do direito à moradia. E isso, né, tem nos trazido assim, bastante aprendizados e bastante experiências junto, né, às comunidades, aos conflitos fundiários. Quando a gente chama de conflito, é um conflito coletivo, é uma comunidade, é um prédio, não é uma questão individual, e sim coletivo, né? Então, é um conceito que se criou dentro dos movimentos e que foi, né, para o sistema de justiça, que são os conflitos coletivos possessórios. E aí tem todo um tratamento diferenciado, deve ter, né? Deve ter um tratamento diferenciado, seja dentro do processo judicial, seja em relação ao ente público, né? Então, é um olhar diferenciado que tem que ser dado para esse conflito. Não é um conflito individual, é um conflito que envolve várias pessoas, várias famílias, e que, né, merece um olhar de todos os órgãos da política urbana ou da política rural, e também do judiciário. Importante essa sua fala, Celina, porque não só contextualiza, evidentemente que os contextos a gente sempre se preocupa, né? Mas quando você traz o direito coletivo, né? Direito coletivo, direito difuso, diferente do direito individual, que já estaríamos, digamos, se formos fazer uma colocação dentro da Constituição, né? Nós estaríamos tramitando do artigo 5º dos direitos individuais, civis e políticos, para o artigo 6º, que são os direitos sociais. Dá uma comentadinha nessa diferenciação aí, que eu acho que é importante as pessoas se apropriarem, ou pelo menos fixarem, né? Porque tem uma tendência imensa a criticar, a gente ouvir, né, críticas, quem defende direitos humanos, defende pessoas, né? Mas defende, sobretudo, nesse, digamos, nesse patamar, né, de direitos, defende direitos coletivos, direitos difusos. Então, dá uma comentada nesse aspecto, por gentileza. Primeiro que a gente tem que pensar que os direitos humanos, os direitos fundamentais, eles são conquistas da humanidade, eles são avanços da humanidade, são decorrentes de lutas. Então, para vocês terem uma ideia, assim, para a gente ter uma ideia, o direito à moradia, do qual a gente é o tema, o assunto de hoje, ele não foi incluído na Constituição de 88, no artigo 6º. Ele veio depois, o que é um absurdo, porque se eu não tenho uma casa, se eu não tenho uma moradia, como é que eu vou ter o direito à saúde? Como é que eu vou ter o saneamento básico? Como é que eu vou ter, né, outros direitos se eu não tenho o lar, se eu não tenho o meu habitat, né? Então, e os direitos, falando, né, desses direitos humanos, então, o direito humano à moradia, ele está no mesmo, né, artigo do direito à educação, do direito à saúde, né, do direito ao trabalho, porque ele é importantíssimo. E, então, à medida que ele é um direito coletivo, então nós temos que pensar que o Estado, como um todo, tem o dever de políticas públicas para isso. E aí, eu quero trazer um pouquinho, assim, a visão que se tem ainda muito debilitada, porque quando a gente fala em direito à moradia, a gente está falando de populações vulneráveis, a gente está falando de coletivos, a gente está falando de uma região, a gente está falando da comunidade Marielle Franco, a gente está falando do Contestado, a gente está falando do Frei Damião, a gente está falando de comunidades reais, a gente está falando de centenas, milhares de pessoas. E me permita, Celina, uma partezinho, antes de seguir com o raciocínio, me permita, olha só. Olhando o aspecto do direito à propriedade, né? O direito à propriedade é tão antigo quanto o capitalismo.
E, inclusive, me faz lembrar uma frase que diz: quando alguém cercou um espaço e disse, esse é meu, ali nasce o capitalismo, né? E vejam bem que não existe hipótese de você raciocinar diferente, a menos que seja mesmo muito, muito, muito cretino, muito, ai, muito de má fé, muito desonesto, até intelectualmente falando, né? Quando nós nos referimos à moradia ligada ao direito à propriedade, né, como um direito fundamental. Por que que se nega tanto o direito à moradia? Por que que se nega tanto o direito à propriedade dessas populações vulneráveis? Porque se entende, né, que de certa maneira, é claro, aquele que tem mérito, aquele que tem posses, aquele que tem o poder vamos pegar o voto censitário como referência para poder também raciocinar, né? O voto censitário, tem gente defendendo o voto censitário agora, gente. Quando nega, né? Nega-se, inclusive, a hipótese de debater sobre o tema, de que o voto de qualquer pessoa, ele tem um valor igual. Então, esse raciocínio, acho que ele está, né, nas entrelinhas daquilo que a gente precisa refletir para a gente entender e para a gente parar de ser mesquinho até e desumano quando critica a luta pela moradia dessas comunidades vulneráveis, né, dessas comunidades que foram sim empobrecidas. Não temos como negar isso. Foram empobrecidas, foram exploradas e seguem sendo, né? Devolvo a palavra para você, porque senão eu vou tomar a tua fala, querida. A gente está num diálogo, Eli. A gente está num diálogo. É que a gente esquece da função social da propriedade. Quem né, não entende que tem que ter políticas públicas, que o Estado tem o dever de promover a habitação popular, ele esquece, né, da função social da propriedade. Esquece que nós temos duas cidades. Nós temos a cidade legal e nós temos a cidade ilegal. Nós temos a cidade visível e nós temos a cidade invisível. E quando se faz um plano diretor, se faz para a sociedade visível. Uhum. Né? O Estado ainda, apesar disso, e eu vou mostrar que tanto na Constituição Federal, quanto na Constituição Estadual, quanto no plano diretor de Florianópolis, ou de Palhoça, ou de Biguaçu, enfim, tem lá que deve cumprir a função social, mas ainda não se incorporou isso. Ainda, né, a questão da habitação, ela é relegada como uma política pública de Estado, como, né, tem que ter no dinheiro, orçamento para isso. Né? Nós temos em torno de 20% a 40% das grandes cidades na ilegalidade. Ou seja, né, nas comunidades vulneráveis que estão irregulares. E isso, pelo Estatuto da Cidade, pela lei, né, da REURB, cabe a regularização. Porque é objetivo tanto, né, da Constituição Federal quanto da Constituição estadual a erradicação da pobreza, a dignidade da pessoa humana. E quando a gente fala em propriedade, a gente tem que ver o conceito de propriedade privada. Ele só existe propriedade privada se ela cumprir a sua função social. Então, aquele proprietário que se diz, eu tenho uma matrícula, eu tenho um imóvel, e esse imóvel, se ele é rural, e ele não cumpre a sua função social, é como se aquela pessoa perdesse a sua propriedade. Porque o fundamento da propriedade é o uso dela, é a função social dela. Mesma coisa urbana. Então, assim, Celina, tu está tirando isso da tua cabeça? Não. Isso está na Constituição Federal, isso está na legislação, isso está, né, no Estatuto da Cidade. Então, a propriedade, ela precisa cumprir a sua função social. E a função social da propriedade no urbano, né, é a moradia. Ela está servindo para a cidade. Porque a cidade é para todos e todas. Todos também. Né? A cidade não é para a Rio Branco, em Florianópolis. A cidade é também para as 16 comunidades do Morro da Cruz.
A cidade, né, ela tem que ser pensada para Tapera. Ela não é um embelezamento interno, ela tem que ser a integração de todos. Né? E aí, o que é que o município está fazendo de habitação? Me permita uma outra partezinha? Olha só, o que é que o município está fazendo? Eu vou dizer para vocês uma coisa, gente. Aqui, a Celina é da Grande Florianópolis, né? E eu sou de uma cidade do interior de Santa Catarina, região serrana. Faz parte, então, como cidade polo da mesorregião Serra Catarinense. Em Santa Catarina, nós temos 6 mesorregiões e outras formas de regionalização e de divisão político e etc, né? Mas eu vou chamar a atenção a uma coisa importante que ela fala com relação ao município. Olha só, se nós formos fazer uma ponte, né, uma ponte de reflexão no sentido de destinação de recursos públicos para os municípios, nós vamos perceber, e vocês que estão aí no seu município pequeno, de pequeno porte, médio porte, grande porte, né, em especial os municípios pequenos, que às vezes acham, nossa, isso é um assunto que não é para nós. Esse é um assunto longe de nós, porque imagina, aqui ninguém tem falta de moradia. Mas a gente sabe que em todos os municípios, sim, tem déficit de moradia, porque tem pessoas que alugam casa. Entende? Então, não é falta de ter o espaço, sim, mas ter a condição de acolher todos e todas com a possibilidade de morar naquilo que é seu. E todos os municípios são obrigados, sim, a terem os seus planos de habitação. E eu digo isso com conhecimento de causa. Todos os municípios, sejam pequenos, médios, grandes, todos têm o dever, têm a obrigação, têm, enfim, está previsto, né, na legalidade, inclusive das leis orgânicas municipais, está previsto que é importante, necessário, obrigatório, cada um ter o seu plano habitacional. Sob pena do quê? De não ter acesso, inclusive, a recursos públicos que tenham a ver com isso. E a gente passa, inclusive, muito fortemente por perrengues quando alguém vem e lhe pergunta, mas não tendo esse plano, eu posso estar colocando esse recurso em outro lugar? Olha que coisa isso. O jeitinho, né? Sempre dando o jeitinho, que é para diminuir o direito. Devolvo a palavra para você, Celina. Quando a gente fala em moradia, a gente está falando, né? Se a gente falar da área rural, a gente vai estar falando tanto da terra, quanto do teto e quanto do trabalho. Porque o trabalhador rural, o pequeno trabalhador rural, ele depende daquela terra para a sua sobrevivência. É o seu trabalho. Então, não existe município que não precise de política habitacional. Se a gente pegar os pequenos municípios de Santa Catarina, nós vamos encontrar lá trabalhadores rurais, boias frias, nós vamos encontrar lá os arrendatários, os meeiros, os terceiros, né, que trabalham pela terça, pela meia. Então, assim, é falta de política urbana, né, de terra, de reforma agrária. Então, essa pessoa ela não tem a casa, ela não tem o trabalho, ela não tem a terra. E ela se sujeita a trabalhar, né, dando a metade para o dono da terra. E aí, muitas vezes, sem direito até a aposentadoria rural depois. Né? Então, ele traz um dado importante. O valor do aluguel em Santa Catarina, vamos falar daqui, vamos falar de Florianópolis, né? É um dos aluguéis mais caros do país. As pessoas, por que tem tantas pessoas em situação de rua? Porque não tem mais como pagar o aluguel. Em Florianópolis também não tem mais a possibilidade de comprar terra, né? De comprar lote urbano, subiu muito. Então, assim, o alto valor da terra rural, o alto valor do aluguel, né? Florianópolis agora está assim, não aceita criança, não aceita animais domésticos, os aluguéis. Então, exclui a população, né, de baixa renda, exclui mesmo. E quando a gente fala em terra, a gente também está falando da demarcação das terras indígenas. É terra, é moradia, é garantia, né, do seu espaço. A gente está falando, né, dos quilombolas, a gente está falando da maioria
da população, né, nas periferias, a gente está falando do racismo, né, ambiental, do racismo racial, que a maioria são populações negras, pardas. Então, né, a gente está falando de pessoas pobres. E a gente está falando, né, de que cabe, né, políticas habitacionais efetivas. E tem municípios que a gente sabe, como ele colocou, né, que tem a terra, a União, por exemplo, agora está numa espécie de licitação, não é licitação, mas o município, se ele quiser, ele pode requerer à União áreas da União que estão vagas para habitação. Sim. E tendo o Minha Casa Minha Vida nacional, podendo implantar. E o município não faz. Né? Tem locais que que os movimentos sociais apontam, olha, tem tal terra que dá para fazer habitação ou fazer uma regularização, e o município não faz. Agora a gente tem também... Seria, Celina, me permita uma pergunta, seria por desconhecimento dos gestores ou simplesmente porque rejeitam as políticas do governo federal nos municípios de Santa Catarina que, segundo o nosso governador, diz que não precisa do governo Lula, que não precisa dessas coisas aí que o Estado se mantém sozinho e faz por conta? Qual é a sua visão nesse sentido? Santa Catarina tem um PIB bem alto, né? E os nossos gestores se vangloriam disso. Mas o PIB alto deveria estar aliado à qualidade de vida também. Sim. A zerar o déficit de moradia em Santa Catarina, que é mais de 200 mil. Mais de 200 mil, não é pessoas, 200 mil habitações que faltam em Santa Catarina. Famílias sem teto. Então, acho que tem as duas coisas ali. Uma, né? Funcionários públicos que talvez, ou gestores, que desconheçam algumas políticas, mas isso é minoria. A maioria né, por não querer verba nacional, não, por questões ideológicas, deixa de cumprir o seu papel, né, enquanto gestor de política pública, da erradicação da pobreza, da dignidade da pessoa humana. Tá? Ou seja, é uma escolha, né? É uma escolha ideológica que prejudica a população e que a população nem sempre sabe, porque na hora de votar, eles vão lá no bairro pedir votos, né, para aquele que está lá no barraco, para aquele que está lá pagando um aluguel, tendo que escolher se come ou se paga aluguel, se compra alguma coisa para as crianças, né? Então, assim, só um exemplo de uma luta que deu bastante certo. A gente pega o Jardim das Oliveiras, em Joinville, onde a Cíntia, né, a nossa advogada do MNDH, a nossa mestra aí, tanto luta como advogada e o movimento social. O Jardim das Oliveiras é uma comunidade que há muito luta para não ser despejado. Na verdade, o termo é esse, é o conflito coletivo possessório, e que, né, depois de muitos anos de luta na justiça, de articulações políticas, aquele imóvel que é da União, né, vai ser destinado a essas famílias, vai ser feita uma regularização fundiária. O imóvel para as famílias, com a REURB, que é a regularização fundiária social. Né? Então, é uma política do município, em conjunto com a União, de regularização, de dignidade àquelas pessoas, de fazer cumprir a função social da propriedade, que é, né, destinar aquelas pessoas ali. Então, quando a gente fala em fazer política habitacional, isso é um dever do gestor, não é um querer. E acho que tem que começar a responsabilizar. Porque se a gente pega a Constituição do Estado de Santa Catarina, não vou falar, né, da Nacional, vou falar de Santa Catarina. Depois eu quero falar já. Tem uma lei. Fale já. Fale já. Estou aí na Assembleia, que se chama Abril Amarelo, que é a defesa pelo Estado de Santa Catarina da propriedade privada. E essa lei diz que os vizinhos, os produtores rurais devem
montar acampamento para evitar a invasão de terras, não fala rurais, mas leva a crer, né, que sim, porque fala em produtores. Então, eu quero dizer que o Estado de Santa Catarina era fazer política pública para garantir a habitação. E eu quero ler o artigo 1º da Constituição do Estado de Santa Catarina, que diz que o Estado tem que fazer a construção de uma sociedade justa e solidária, que tem como fundamento a cidadania, a dignidade da pessoa humana. E no artigo 9, inciso 9, diz assim: promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e saneamento básico. O 10 diz combater as causas da pobreza. O 140 diz, né, as funções sociais da cidade e o bem-estar dos seus habitantes. E no 141 fala das leis, fala, olha só, atendimento aos problemas decorrentes de áreas ocupadas por população de baixa renda. E tem um capítulo que fala só da política habitacional. E eu quero ler ele por inteiro. Diz assim, o 142. A política habitacional atenderá às diretrizes dos planos de desenvolvimento para garantir gradativamente a habitação a todas as famílias. Essa Constituição é de 89. Então, Celina, isso reforça, né? A gente já vai indo para o fim, né, do nosso diálogo, mas a gente não pode sair daqui sem dizer. Isso reforça a legalidade da luta pela moradia, né? E a legitimidade das pessoas, dos grupos, das comunidades, dos defensores e defensoras que estão aí à frente na resistência. Por que eu digo resistência? Exatamente por essa menção, né, honrosa, entre aspas, que nos coloca aí essa iniciativa de dizer que as famílias podem até se armar para prevenir, né, qualquer tipo de ameaça à sua propriedade. Olha só, isso aí incentiva a milícia, isso incentiva ao uso das armas, isso é belicosidade, isso é a essência daquilo que nós combatemos a vida inteira, para que as pessoas parem de brigar com aquilo que é sagrado dos seres humanos. Quando você faz esse tipo de coisa acontecer, você está incentivando o quê, gente? Incentivando a luta armada. Você está incentivando que as comunidades se matem. Você está incentivando indiretamente a legitimação das ações truculentas da polícia quando vai para os locais de despejo e às vezes até agindo na total ilegalidade. Ou estou errada, Celina? Está certíssima. Isso é ir contra o Estado de Direito. Isso é ir contra, né, a legislação que diz o seguinte: não se faz mais justiça com as próprias mãos. Se leva para o judiciário, né? Se resolve, se existe um conflito possessório, tem um regramento para isso. E criminaliza a luta por moradia, criminaliza o defensor, né, da luta por moradia. É o braço armado do Estado. Quer dizer, o Estado ele é ausente na política habitacional, ele é ausente na política agrária, né, do pequeno agricultor ou do sem terra, e ele não cumpre a obrigação de dar uma função social à propriedade, mas ele leva a segurança pública, ele criminaliza, ele inclusive, né, como tu diz mesmo, ele é inconstitucional, porque é como se ele legalizasse, né, as milícias. Sim. E assim, contra todo o dever do Estado, que o dever do Estado é garantir a moradia para as pessoas, é garantir a terra para as pessoas. E assim, aqui acho que não temos tempo para isso, mas por que tanto déficit habitacional? Tanto no urbano quanto no rural?
qual é a história disso lá atrás? Que segregação foi essa? É a lei de terras, né? Que não legalizou os poceiros, que criou o latifúndio. Então, assim, vamos fazer um histórico das coisas. Todo mundo comprou terra nesse país? Não, né? A gente sabe já desde as capitanias hereditárias que foram doações. Então, Sim. a gente não tem tempo para isso, mas a discussão é muito mais profunda. Perfeitamente. Celina, olha, realmente esse assunto ele vai dias e dias, né? Eu só queria que você desse, então, a mensagem final ali, assim, para se despedir do nosso público. Em agradecimento, eu já digo que esse assunto, gente, ele é um assunto que merece o nosso destaque, ele merece a nossa atenção, ele merece o aprofundamento, inclusive, nas comunidades e também junto às autoridades que são totalmente resistentes e contrárias, muitas vezes, explicitamente, né? Contrárias a que as pessoas tenham moradia, tenham o seu direito garantido. Em despedida, então, vamos lá? Então, eu acho que, assim, tem vários aspectos. Eu queria dizer ao sistema de justiça, seja advogados, estudantes, professores que formam, né, os nossos juristas, ou sejam os servidores da justiça, que, né, tem a Comissão de Soluções Fundiárias, que busca, sim, uma solução para o conflito fundiário. O CPC traz um regramento também para as ações, né, que envolvem o direito à moradia. Que isso seja respeitado. E ao gestor, né, seja ele de qualquer nível, que tem legislação, que tem o dever de fazer a política habitacional e tem legislação para fazer a regularização das comunidades vulneráveis. Basta e tem dinheiro, né, tem formas para isso de buscar. Então, assim, eu queria chamar a atenção do sistema de justiça no seu dever, eu queria chamar a atenção do gestor no seu dever e queria dizer, né, para os movimentos em geral, né, para as pessoas em geral, que, né, quanto mais a gente se unir, quanto mais a gente estudar esse tema, quanto mais a gente se organizar, né, para buscar a efetividade do direito à moradia, né, a gente vai dando passos e passos. Eu acho que tiveram vários movimentos nacionais e internacionais que a gente deu alguns passos. Mas a luta é nossa agora. Ainda estamos aqui e vamos lutar, né, pela implementação do direito à moradia. Porque, vou dizer uma coisa, a legislação até tem, mas falta efetivar. Então, é a nossa missão agora, né, fazer isso. E agradecer. Então, a legalidade já temos, agora falta, então, a nossa resistência do ponto de vista do movimento social, né, Celina? De todos os movimentos, de todas as pessoas que estão aí nessa batalha que é eterna, né, desde que o mundo é mundo e que a gente tem conhecimento histórico. Então, agradecer muito a sua presença aqui, agradecer as meninas dos bastidores ali, Sofia e Emi, que estão conosco também, atendendo para que a gente possa passar do horário, né, mas ao mesmo tempo deixar um recado mínimo, chamar a atenção para que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam, compartilhem, façam comentários para que a gente se motive, e vocês possam, com isso, nos incentivar a continuar fazendo um trabalho e podendo compartilhar sempre aquilo que a gente tem de mais sagrado, que é o direito de falar, direito de falar, o direito de compartilhar os conhecimentos e também as nossas esperanças. Muito obrigada, Celina, estamos aí sempre, se Deus quiser, até sexta-feira que vem. Obrigada, abraço. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.